Fala galerinha, tudo bem? Joia? Vamos para mais uma aula, beleza? Tópico importante hoje, demais, MRUV na parada. Vamos iniciar mais uma aulinha sobre isso daí, perfeito? Antes, revisando alguns conceitos extremamente importantes, tá? Que é as equações, tá? Como todas as aulas eu vou reforçar com vocês, martelar bem na sua cabeça todas as vezes qual é a equação de MRU, qual é a equação de MRV. Sim, todas as aulas, enquanto estiver trabalhando sobre MRU e MRV, na cinemática, é extremamente importante você saber a diferença das duas equações quando utilizar. Você sabe quais elas, você tem frases mnemônicas, né, sentado sozinho em televisão, na sua cabeça, mas e aí? Onde você vai usar esse negócio? Então tem um momento certo para você usar isso daí. Perfeito? E onde você vai usar? Tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Olha só. Eu tenho que desse lado de cá essas duas colunas aí. Ó. Opa. Deixa eu botar aqui. Deixa eu maximizar aqui a tela. Opa, perfeito. Aí. Na sua cabeça, você vai ter que separar entre essas duas colunas aí. Ó. Um meio que a aceleração é igual a zero e um meio de aceleração não é igual a zero. Onde a aceleração é zero, onde a aceleração ela existe, para ficar mais claro. O movimento retilíneo uniforme é caracterizado por não ter aceleração. A velocidade dele é constante o tempo todo, não há alteração. Já em locais onde a aceleração é diferente de zero, existe aceleração, é caracterizado por ser MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Perfeito? Aí, como você vai trabalhar? Se você sabe que o problema é de MRU, passa a utilizar essa equaçãozinha aqui. Ó. Professor, mas eu lembro da de baixo, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. É a mesma de cima, tá pessoal? É a mesma. Só você passar o S0 para lá vai virar ΔS, e o T para lá dividindo vai virar espaço percorrido por um intervalo de tempo. Então o SS0 mais VT, que alguns chamam de sentado sozinho vem televisão, chama-se função horária da velocidade. Cuidado que na sua prova não vai estar lá. Determine a equação do sentado sozinho da televisão. Determine a equação do sorvete. Cuidado, isso não aparece em provas, tá? Ele vai perguntar, determine a função horária do espaço. E a função horária do espaço para o MRU é o SS0 mais VT. Se for solicitado para você a função horária do espaço da questão, e você percebe que tem uma aceleração, aí já é essa daqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Ou, você quiser trabalhar com outra equação, a de Torricelli, que é essa daqui. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, é a segunda equação. E a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Beleza? Então, retomando alguns conceitos rapidamente aí sobre isso daí. Também gostaria de reforçar aqui na sua cabeça que essas são duas caixinhas, tá? Uma caixinha para MRU e uma caixinha para MRUV. Quando que você vai usar a caixinha de MRU? Quando você entender que o item está tratando de velocidade constante. Aí você vai usar apenas aquela equação. S é igual a S0 mais VT. Quando que você vai abrir a caixinha que tem as três equações de MRUV? Beleza? Quando você vai abrir ela? Quando você entender que o item está falando sobre variação de velocidade. Aumentou a velocidade, diminuiu a velocidade, aí você vai abrir essa caixinha de MRV. Beleza? Professor, tem como as duas caírem numa questão só? Tem. Vai confundir? Não vai. Tá? É só você ficar esperto com o que está acontecendo em cada trecho. Exemplo rapidinho e prático para vocês aí. Por exemplo, você está no metrô. O metrô ele está com uma velocidade constante, sei lá, 70 km por hora. Ele precisa reduzir a velocidade para o embarque e desembarque dos passageiros. Então, no momento que ele reduz a velocidade dele, ele vai parando, até que ele chega num estado de repouso. O embarque e desembarque, por um intervalo de tempo, e depois ele vai aumentar a velocidade dele até chegar a 70 de novo. Quando ele chegar a 70, aí ele vai manter a velocidade constante até a próxima estação. Beleza? Então, olha esse panorama. O metrô está chegando próximo à estação, ele precisa parar, aí ele entra em repouso, aumenta a velocidade dele de novo e aí segue com velocidade constante. Essa é a ideia. Pode ter isso na prova? Tem. Caiu já? Cai. Isso aparece. Você não vai se perder quanto a isso. É só você fazer as contas separadamente se for solicitado isso. Então, no caso que ele está com velocidade constante, você vai abrir a caixinha de MRU para calcular alguma coisa que ele esteja solicitando.
No caso que ele está pisando no freio até chegar ao repouso, você vai abrir a caixinha de MRV, uma daquelas 3 equações. Depende do que ele está te solicitando. No caso que ele já está em repouso, você não vai abrir caixinha nenhuma, ele está parado. Beleza? Você está parado, não tem que se abrir, não tem que calcular nada. Qual que é o espaço percorrido por alguma coisa que está em repouso? 0, está parado. Tá bom? Aí depois ele começa a aumentar a velocidade dele. Que caixinha que você vai abrir? A caixinha de MRV, porque está tendo uma variação de velocidade. Uma das 3 equações daquela depende do que ele está te solicitando. Depois que ele atinge a velocidade constante, aí você vai abrir uma outra caixinha, a de MRU. Então olha, isso ficou difícil. É isso daí, beleza? Tranquilo? Física não é moleza não, galera, mas vamos que vamos, beleza? Hoje eu vou resolver 3 questões sobre a primeira sobre envolvendo gráficos ainda, aí depois a gente vai seguir sem trabalhar com gráficos, perfeito? Mais dúvidas você pode mandar aí que eu vou resolver com vocês o mais rápido possível, beleza? Bora lá, olha só. Essa equação, tá, olha só, primeira questãozinha aqui, ó. Nós teremos o seguinte, essa, tá. Em uma estrada, no instante em que o automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 metros por segundo. O gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos em função do tempo, a partir desse instante. Aí ele dá o gráfico aqui, ó. O automóvel, tá? Ele parte com velocidade 0, aumenta até chegar aos 10 segundos de tempo, tá? E a velocidade dele atingida é de 30 metros por segundo. Aqui, ó, sempre observe que está escrito no eixo vertical e horizontal. Aqui a velocidade já está em metros por segundo e o tempo já está em segundo. Então tá a questão, ó, chuchu, beleza, bem facinha, tá? Então, depois dos 10 segundos, olha o que acontece. É um caso de MRU, tá bem facinho. Então, um movimento de MRU. Olha o ônibus, ele já parte de uma velocidade de 10 metros por segundo. Professor, tem como o carro já partir com velocidade de 10? Não, não tem como. É que a questão já está vendo o que já está acontecendo, tá bom? Então, a partir quando ele passa na cabine de pedágio, vamos supor que ele passou já com essa velocidade, ele não partiu do repouso, ele não parou, ele passou direto. Então o gráfico aqui está analisando daquele instante para frente. Ele já está na cabine com 10 metros por segundo com valor de velocidade. Tá bom? Já analisa ele já com essa velocidade. Letra A. Calcule a aceleração do ônibus em metros por segundo ao quadrado entre os instantes 0 e 10 segundos, considerando a origem das posições na cabine de pedágio. Escreva a equação horária do movimento do ônibus em unidades do SI para esse mesmo intervalo de tempo. Então, bora lá. Tenho que calcular a aceleração primeiro e em seguida, ó, escreva a equação horária. Lembra que eu falei da função horária? Ele não vai escrever aqui, ó, determina a equação do sorvete, determina a equação da televisão. Não tem, tá? Escreva a função horária, a equação horária. É a mesma coisa, tá? Então vou ter que escrever depois a função horária. Antes tem que descobrir a aceleração. Como é que eu vou fazer isso? Bom, bora lá. Uma dessas 3 equações que vamos ter que trabalhar. S0 mais V0T mais μ de AT2, ou a V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S, que é de Torricelli, ou essa terceira aqui, V igual a V0 mais AT. É a terceira, tá? A terceira para descobrir a aceleração. Por quê? Por que eu não vou escolher as outras? Melhor, né? A primeira tem um S e um S0. Eu não tenho espaço percorrido na questão dele. E aí eu também não tenho aceleração. Por isso eu vou ter 2 incógnitas. Não vai ter solução a essa equação. A de Torricelli, idem, mesma coisa. A aceleração não tem, o espaço percorrido não tem. 2 incógnitas na mesma equação. Então não vou usar essa para resolver meu problema. Eu vou para a terceira. Não precisa chorar. Olha a velocidade final, eu tenho. Velocidade inicial, eu tenho. Eu quero a aceleração e ele também me deu tempo. Foi os 10 segundos lá do problema. Tá vendo? Foi os 10 primeiros segundos. Então vamos primeiro calcular essa aceleração. Para ficar mais rápido, tá? Deixei já resolvido aqui para a gente não perder tanto tempo aqui. Então, deixa eu ver o que acontece. Por que não está subindo? Por que não está subindo? A equação. Olha só, pronto, foi. V igual a V0 mais AT.
tá? Então, onde tem velocidade final, eu coloco os 25 metros por segundo. Olha como a questão está bonitinha, bem facilzinha de resolver, tá? Já está em metros por segundo. Velocidade inicial, 10 metros por segundo. A aceleração é que eu preciso descobrir e o tempo é de 10. Tá bom? Aí, na hora que eu vou colocar tudo na equação, vai ficar 25 igual a 10 mais A vezes 10. Esse 10 é a velocidade inicial, 10 aqui é o tempo, e esse 25 é a velocidade final. Pego esse 10, passo para lá fazendo uma operação inversa. Eu tenho que fazer 25 menos 10. 25 menos 10 vai dar 15, tá bom? Sobrou esse 10 do outro lado aqui, vai ficar 15 igual a A vezes 10. Como que eu passo esse 10 para o outro lado, já que eu quero descobrir a minha incógnita, a minha variável A? Ele vai para lá com a operação inversa, ele vai dividindo, tá? Na hora que ele vai dividindo, vai ficar 15 dividido por 10. Isso vai dar 1,5. Então, 1,5 é a minha aceleração. Tá bom? Perfeito? Então, a resposta da letra A, um trecho dela, da aceleração, é isso. 10 metros por segundo ao quadrado. Um trecho da resposta, tá? Agora eu preciso escrever aqui, ó. Escreva a equação horária do movimento. Qual que é a equação horária do movimento? Aí, como eu expliquei para vocês agora há pouco, é aquela S, né? S igual a S0 mais V0T mais esse meu T ficou cortadinho lá embaixo, pode confundir alguns alunos, mais meio de AT2. Eu coloquei esse A bem distante e vou só colocar uma coisa aqui, ó, e separei ele, porque olha só, esse S, S0 mais VT é a própria função do MRU, movimento retilíneo uniforme. Quando aparece uma aceleração, adiciona-se esse AT ao quadrado sobre 2 aí, tá bom? Perfeito? Então vamos que vamos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar os valores, ó. Aqui onde o S é onde que a minha função horária, vai ficar o S, o que eu não estou escrevendo? Esqueci de escrever, coloco uma caneta, só um instante. S igual posição inicial dele, como ele lá no item ele fala sobre a cabine, ó. No instante em que eu movo a partir do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um veículo passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 metros por segundo. O gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos em função do tempo. A partir desse instante, tá? A partir desse instante. E considerando a origem das posições na cabine de pedágio. Então isso aqui é na cabine. Então a cabine é a posição 0. Então aqui, ó, eu devo colocar no lugar desse S aqui, ó, um valor igual a 0. Precisa escrever aí? Preciso. Não precisa, tá? Agora as outras coisas sim, tá bom? Então aqui não precisa colocar esse 0 porque ele parte do 0. Vai ficar a velocidade aqui, ó. O que eu vou escrever nessa velocidade? É a velocidade inicial dela, da partícula. Ou da partícula. Opa, é tão comum usar a partícula na física. Então a velocidade inicial, que é de 10. Então eu vou colocar aqui, ó, 10. E aqui o T, eu tenho que escrever assim, ó, T. Não é para colocar 10 não. Opa, ó. E aqui onde tem T, tem que colocar T. Não é para colocar 10 não. Beleza? Aí eu vou somar com a minha aceleração que eu acabei de descobrir com 1,5 vezes T ao quadrado. Isso aqui eu vou dividir por 2. Está aqui uma função horária. Ou 0,75 se você quiser dividir isso aqui. Tá bom? Professor, onde tem esse T aqui, ó, não era para colocar o 10, não? Aqui não era para colocar o 10, não? Não, galera. É porque que aqui é a minha função horária. Quando ele pergunta a função, ele quer uma equação. Como ocorre o movimento. Então, onde ele vai estar daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, como que o veículo se comporta no decorrer do tempo, tá? Por estar com aquela aceleração e com aquela velocidade inicial de 10. Beleza? Então não é para você colocar aqui T10. Então você vai resolver o problema e você vai descobrir que S é igual a alguma coisa. Vai dar um número. E ele não quer um número. Ele quer uma equação. Escreva a equação horária. Perfeito? Tranquilinho? Vamos para a próxima. A próxima questão sobre um veículo aí que pode colidir. Tá? Pode acontecer uma colisão. Então tá assim. Ó. O sistema de freios ABS, o Anti-Lock Braking System, aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem.
Uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora, permitida no trecho de uma rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no mesmo sentido que ele, a uma velocidade constante de módulo de 108 km por hora. Num longo trecho plano e retilíneo da rodovia, como mostra a figura. Ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já que um ônibus está vindo na outra pista. Então, ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. Após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando uma possível colisão. O módulo da velocidade V0 da caminhonete, no momento em que o motorista pisou no freio, era D. Então, olha só, é uma questão legalzinha que está acontecendo assim. Vem uma caminhonete aqui em altíssima velocidade. Perceba que essa velocidade que ele colocou aqui, ó, foi só para derrubar candidato, tá? Nessa provinha aí que foi 2019. Não é a velocidade inicial da caminhonete. Tanto é que ele pergunta o módulo da velocidade da caminhonete. Ele poderia ter colocado 110 aqui, né? Não sei, mas acho que na hora que você vai resolver o item lá, vai aparecer um desses valores aqui, quando você colocar lá na velocidade inicial. Mas essa velocidade que está aqui é a velocidade máxima permitida da via. Beleza? A velocidade dela, da caminhonete, eu não sei. Então o vetor velocidade está na mesma direção, no sentido que o do Fusquinha. O Fusquinha está a 108 km por hora. Por incrível que pareça, está a 108 km por hora. Não sei se é isso, tá? Desculpa, às vezes, professor, você não conhece o Fusca do meu pai. O Fusca do meu pai tem um motor de Porsche. Então, não sei, tem cada Fusca aí, pessoal, cada motor, o bicho voa. Olha lá, o Fusca está a 108. A caminhonete vai pisar no freio porque ela não vai conseguir ultrapassar. Porque ela está com medo. A caminhonete, o motorista aqui, ele observa que do outro lado da pista está vindo um ônibus, tá? E aí, para ele não fazer isso, ele pisa. E em 5 segundos ele consegue chegar a 108 km por hora, que é a velocidade desse Fusquinha. Beleza? Bora lá. Qual a equação que eu vou utilizar? Antes de mais nada, tem uma coisa bem importante aqui, ó. Está em quilômetros por hora, está em quilômetros por hora e o tempo está em segundo. Eu preciso passar essas unidades para metro por segundo nesse instante? Pode, mas não é necessário, tá? Por que não vai ser necessário? Por conta das unidades que está aí uma do lado da outra. Eu vou colocar na equação, ou vou escrever ela aqui, você vai ver que não precisa. E do jeito que eu escrevi, você vai entender com mais calma já, tá? Mas não vai ser necessário. Tem um segredinho aqui. Mas se fosse uma outra coisa acontecendo, nós teríamos que passar para metro por segundo cada unidade dessa aqui. Essa aceleração 14,4 km por hora por segundo para passar para metro por segundo ao quadrado daria um trabalhão gigantesco, tá? Para o aluno. Então, olha, deixa eu colocar o item aqui, ó. A equação que vamos utilizar é essa daqui, ó. V igual a V0 mais AT. A mesma que utilizamos agora há pouco. Porque ele quer a velocidade inicial. Eu já tenho a final. Eu já tenho aceleração. Eu já tenho tempo. Então eu tenho tudo isso, ó. Velocidade final eu tenho, que é o 108. A velocidade inicial é o que ele precisa. A aceleração é o 14,4. E o tempo é o de 5 segundos. Veja por que eu não preciso de colocar, mudar essas unidades. Eu coloquei aqui, embora está um pouco bem apertadinho, mas vai ser necessário, tá, galera? Olha só. 108 km por hora. Essa é a velocidade final, que ele chega com a velocidade de Fusquinha. Velocidade inicial, eu troquei esse positivo por negativo, porque como ele está pisando no freio, então a aceleração era negativa. Uma vez que eu adotei velocidade positiva, como 108, esse outro vetor aqui, a aceleração tem que ser negativa. Você lembra daquela aula, da aula passada sobre vetores, né? Se o sinal da aceleração for contrário ao da velocidade dele, então ele vai estar reduzindo a velocidade. Se os sinais estiverem positivo ou os dois negativos, com o mesmo sinal, há um aumento da velocidade, desse vetor velocidade. Perfeito? Tá.
Então essa velocidade eu tive que colocar negativa, tá? Essa aceleração negativa, e a aceleração está assim, ó, 14,4. Agora o que eu escrevi em vermelho, cuidado, é 14,4 km por hora a cada segundo. Então eu coloquei esse segundo aqui do lado aqui, ó, é quilômetros por hora a cada segundo. O professor não tinha mais uma divisão aqui? Sim, era para ter uma divisãozinha aqui, ó, barra S aqui embaixo. Aí vai ficar uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o S vai ficar bem aqui, tá bom? E aí, esse tempo aqui, ó, que você está vendo, tempo, são 5 segundos, depois que eu adiciono todos os personagens ali nas casas, tá? Então, onde tem T, tá aqui, beleza? Onde tem aceleração, tá aqui. Onde tem velocidade final, tá aqui. E a velocidade inicial é esse aqui que eu preciso descobrir, beleza? Tranquilo? Tirar essas setinhas aí para não deixar você confuso. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Por que eu coloquei assim em vermelho as outras unidades? Para você não confundir com o que estava lá atrás. Ó. Por que eu não preciso mudar a unidade? É isso que eu estava fazendo. Segundo, eu posso cancelar com segundo. Ó. Aqui vai aparecer a unidade por segundo e aqui já tem o segundo. Eu posso simplificar esses dois caras, tá? Posso cortar eles, segundo com segundo. Se eu não tivesse essa possibilidade de cortar, aí sim que eu teria que passar esse aqui para metro por segundo, a cada segundo, e passar esse aqui para metro por segundo também. Daria um grande trabalho e demoraria mais para resolver o item. Então, dessa forma, você não precisa fazer conta desnecessária, tá bom? Prosseguindo, nós temos isso daí. 108 km por hora, V0, tá? Menos 14,5 vezes 5, é o que sobrou lá de dentro. O 14,4 vezes 5 vai dar 72. Tá? 72 eu passo para o outro lado da operação, a operação inversa, tá? Como está subtraindo, ó, tem que passar para lá, positivo. 108 mais 72, 180. Então a minha velocidade inicial lá deverá ser 180 km por hora. Essa é a velocidade inicial lá da caminhonete, para não colidir. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Relax? Beleza? Vamos para mais uma questão. Perfeito? Olha lá. Um móvel, inicialmente em repouso, no ponto de partida, passa a ser acelerado constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido da trajetória. A velocidade do móvel após ter percorrido 24 metros em metros por segundo foi... Então, bora lá. O móvel, inicialmente em repouso, ele está parado. No ponto de partida, passa a ser acelerado. Então, no ponto de partida, ele já está acelerado. Professor, como que no ponto de partida pode estar acelerado? Tem várias formas de te ajudar nisso daí. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um objeto em uma determinada altura, se eu soltar ele vai cair. Ele está com velocidade inicial igual a zero, mas ele cai. Ele tem uma aceleração para baixo. De onde vem essa aceleração? É a própria aceleração da gravidade. Perfeito? Qualquer objeto que eu soltar, ele vai cair. Tem aqui um papelzinho aqui. Olha só. Na hora que eu soltar esse papelzinho, ele vai cair. Ó, pronto, vai cair. A velocidade inicial dele é zero. Ele está em repouso. Depois ele entra em movimento. Se eu jogar isso aqui para cima, quando eu jogo isso aqui para cima, olha o que acontece com o objeto. Ele sobe, aí ele entra em repouso e depois ele volta a cair novamente. Né? Quando você joga os objetos para o alto, ele vai atingir velocidade final aqui zero e depois ele entra em movimento de novo. Então, apesar dele não ter velocidade, ainda assim ele tem aceleração. Beleza? Então o item ele trata um pouco disso daí, ó, apesar de não ser de queda livre. O móvel inicialmente em repouso, no ponto de partida, ele passa a ter uma aceleração. Tipo o movimento que eu tinha mostrado para vocês agora anteriormente desse bonequinho aqui, ó. Se eu botar ele para cá, deixa eu arrastar ele aqui, ó. Tá nesse local. Velocidade inicial igual a zero. Mas eu colocar um vetor aceleração, o vetor velocidade em vermelho é zero. Mas se eu colocar aceleração 1, olha o que acontece quando eu apertar o play. Ele começa a entrar em movimento. Ele não tem velocidade inicial, mas ele tem aceleração. Por ter aceleração, aí ele começa a ganhar movimento, começa a ganhar velocidade. Ok? A velocidade do móvel passa... ele quer isso aqui. Ó. Ele
está com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido da trajetória. Desculpa. A velocidade do móvel após ter percorrido 24 metros. Então, após ele percorrer 24 metros, qual será a velocidade dele? Bom, acho que fica bem mais fácil para você tentar entender qual que é a equação que você vai usar primeiro. Olha lá, você tem uma aceleração, ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Ele quer já te deu a velocidade final, né? A velocidade do móvel após ter percorrido 24 metros, ele quer a velocidade final dele. E já te deu a distância. Lembra que nós temos 3 equações? Qual das 3 nós iremos trabalhar aqui, galera? Qual das 3? Vai ser a de Torricelli, a mais fácil, tá? A mais prática. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. É a mais prática de todas, tá? Porque a velocidade final é o que eu preciso. Ela está ao quadrado. A velocidade inicial, ele já não forneceu. Olha lá. A velocidade de parte do repouso. Um móvel inicialmente em repouso. Então, eu vou colocar aqui 0. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é de 3. E aí, eu tenho que multiplicar isso aí pelo espaço percorrido. Foi de 24 metros. Coloco aqui o 24 metros. Beleza? Prontinho? Agora, só multiplicar esses dois valores. Vai ficar V ao quadrado igual a 24 vezes 3, ok? Vai dar os nossos 72. 72 vezes 2, 144. Então vai ficar aqui, ó, 144. Como que eu tiro esse 2 daqui do lado aqui, ó, esse V ao quadrado? Simples, você vai tirar uma raiz quadrada de 144, tá bom? Raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Então a resposta será de 12 metros por segundo. Perfeito? Olha lá, as unidades tudo bonitinhas. 24 metros por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. E tudo bem facinho, tá? Então, foi isso daí, galera. A nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, sucesso. Espero que vocês resolvam as questões que eu coloquei lá para você trabalhar. Todas elas uma a uma. E siga todo esse plano de aula. Assim nós teremos sucesso aí no decorrer desse semestre. Beleza? Um abraço. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.